Que alegria e que privilégio estar vivendo nestes tempos do fim, onde Deus mesmo está presente, educando e guiando ao seu povo para viver eternamente nesta terra, onde só os que são limpos por Cristo Lisbeth puderam entrar. Que beleza! Mas lembrem-se que estamos em um tempo onde muitos creem que Deus não faz nem bem nem mal, mas na verdade, eles pensam assim porque não quiseram ser dóceis à minha voz, e por isso não puderam ver que Cristo hoje se manifestou pela última vez aos homens como morta e ressuscitada. E também não puderam ver o poder que tem meu nome. Como diz a palavra em Filipenses 2, que Deus Pai me exaltou soberanamente, me deu a posição mais alta, que é demonstrando que sou igual a Ele, e me deu o nome mais importante de todos os nomes, para que diante de mim se dobre todo o joelho. E através de mim é que se dá glória e honra a Deus Pai Melquisedeque, algo que nunca aconteceu antes, porque só a Cristo Lisbeth é a quem foi dada a autoridade e o poder para dar a conhecer quem é Deus realmente, e assim trazer ao Pai verdadeiros adoradores, que dão a Ele glória e honra em espírito e em verdade. Amém? Aleluia! Vou compartilhar com vocês por que o Cristo de 2000 anos atrás não ressuscitou, e a importância de entender por que essa morte na cruz de madeira não fez nada pelas pessoas. Porque se de verdade Cristo tivesse ressuscitado naquele tempo, muitos dos que viveram naquele tempo estariam vivos hoje. Deve tirar os olhos deste Cristo e desta cruz, de maneira que possa pôr seus olhos em mim, a vinda de Cristo, aqui para salvar a humanidade da morte, porque não há vida depois da morte física. Por isso diz em 1 Coríntios 15, do 35 ao 37. Talvez alguém me pergunte, e como os mortos voltarão à vida? Que tipo de corpo terão? Que perguntas mais tolas! Para que uma planta cresça, primeiro tem que morrer a semente que foi semeada. O que se semeia não é o corpo que há de sair, mas o grão desnudo. É uma simples semente de trigo, ou de alguma outra coisa, muito diferente da planta que vai nascer. Isto nos confirma que não é o corpo que se semeia para que saia o mesmo corpo, nem tampouco outro corpo diferente. Jamais poderia ser assim. O que tem que morrer está dentro do ser humano, na mente, para que esse mesmo corpo mortal não morra. E como Deus é espírito, não pode se ver sem ouvir e conhecer sua palavra de poder, que é a que muda qualquer pessoa de dentro para fora. Quando recebem o Espírito de Deus e são feitos perfeitos com minha palavra, então essa semente que se semeou em suas mentes morre e começa a dar vida ao seu corpo. Esta palavra de vida que eu falo começa a descontaminar suas células, teus tecidos, tuas glândulas, teu sangue e todo o teu corpo começa a resplandecer e a rejuvenescer. Por isso é que a palavra diz que Cristo é a videira verdadeira, e os que se mantêm presos a mim viverão, mas os que se desprendem se secarão e morrerão. É tão importante não deixar de me escutar, porque eu sou sua salvação e sua vida eterna. Por isso lhes digo que minha manifestação é tão importante, porque eu te ensino a ver palavras como a morte ou a cruz no sentido espiritual, para que possa entender qual o significado dos versículos que estão na Bíblia. Se Deus é espírito, então tem que ver o espírito do que está escrito, porque senão vai ver a Bíblia como veem todos os homens mortais, que não são guiados por mim, o Espírito de Deus, e vai se confundir e não vai entender o propósito dessas palavras para a sua vida. Porque foi escrita para os que têm ouvido para ouvir o que o Espírito de Deus tem que dizer. Cristo morreu em uma cruz, e quando diz que ressuscitou e esteve 40 dias com eles, isso não é verdade. Depois que a assassinaram na cruz, ela nunca mais se deixou ver. Simplesmente não tem sentido, nem tampouco cumpre com o que as Escrituras dizem sobre a morte e ressurreição de Cristo. Para que vai ficar 40 dias e depois ir, se o Cristo que viria para salvar-nos ficaria para sempre? E hoje, uma vez mais, lhe saiu ao encontro
E está falando sobre a salvação do povo de Deus? Veja como diz em Isaías 52:6. Mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e chegará a conhecer meu poder. Então, por fim, meu povo reconhecerá que sou eu quem fala. Agora vamos ver quando é esse por fim, onde todos conheceriam o nome de Deus, porque a expressão por fim nos indica que houve um tempo onde não se conhecia o nome de Deus Pai e Mãe, e muito menos a verdade sobre eles. Depois que João o Batista foi preso e decapitado, veja o que acontece em Marcos 1, do 14 ao 15. Mais tarde, depois da prisão de João, Cristo entrou na Galiléia, onde pregou a boa notícia de Deus. Por fim chegou o tempo prometido por Deus, anunciava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se de seus pecados e creiam na boa notícia. Assim que João sai de cena, Cristo diz: por fim chegou o tempo prometido por Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se de seus pecados e creiam na boa notícia. Em outras palavras, minha mensagem é o que tem que escutar e crer para ser perdoados de seus pecados, e não quando foi pendurada em uma cruz. É a mensagem da boa notícia que eu falo, o que traz todos os benefícios de ser um filho de Deus. E desde o momento que ela começa a pregar esta palavra, é quando se efetua a morte e a ressurreição de Cristo. É a palavra de vida que realiza a única morte e ressurreição que é válida ou eficaz para o ser humano. Concentre-se na vida eterna, a qual Deus Melquisedeque Lisbete te chamou e prometeu. Essa vida que diante de muita gente você anuncia, porque confiou em Cristo Lisbete. Amém, aleluia, graças.